Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar. Obrigado pelas orações. Para quem está com a palavra de Deus e quer acompanhar o primeiro trechinho, a primeira palavra que eu quero comentar, né? Tem Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Quando a gente pensa sobre isso, Deus está conosco. É difícil às vezes a gente compreender isto, viver isso de uma forma que seja real. Quando eu falo e chamo ele de Emanuel, ele é aquele que caminha conosco. É a mesma coisa que eu posso dizer, eu posso repetir. Isso me chama por uma intimidade que eu posso dizer: ele é o meu refúgio, ele é minha fortaleza, ele é a minha segurança. E se a gente for mais íntimo, a gente vai falar: ele é o meu amor. Ele é tudo que eu tenho, né? Então, é essa intimidade. A intimidade de um Deus que quis vir assumir a nossa vida. A gente só vai conseguir compreender essa proximidade de Deus, o fato de Deus ser compassivo, dessa compaixão que Jesus sentiu, se a gente conseguir perceber na nossa cabeça e no nosso coração o que significa o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito grande. Isso é uma coisa tão extraordinária. Deus se faz carne e vem assumir a nossa vida conosco. Ele vem para poder participar da nossa história, para viver a nossa vida conosco. Ele não vem tirar nenhuma dor. Ele vem viver conosco os nossos problemas, os nossos medos, as nossas inseguranças, todos os nossos problemas, tudo Ele está no meio. Conosco. É Deus conosco. Isso é tão grandioso que nós não temos dimensão do que significa isso. Então, para a gente poder conseguir entender um pedacinho do que significa isso, porque no Evangelho de domingo, quando Jesus vê a multidão, está escrito no capítulo 9, versículo 36, ao ver a multidão, teve compaixão. Porque eles pareciam que a multidão estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. E essa compaixão de Jesus, essa frase, da forma como é dita, ela só está escrita no Evangelho 12 vezes. É quando Jesus sente uma compaixão profunda. Quando vê chegar para ele os cegos, os surdos, os coxos, os leprosos, quando ele vê a viúva de Naim, aquela mulher enterrando o filho. Então, quando Jesus, quando ele viu aquela multidão que seguia ele olha para aquele povo que estava com fome, era mais de 5.000 pessoas, e fala: eu tenho compaixão deles porque eles estão com fome. Então, esse Deus compassivo, que viveu a fome com quem tinha fome, ele adoeceu com o que estava doente, ele sofreu tudo que estava na nossa carne, com exceção do pecado. Ele assumiu isso tudo. Mas como é que nós vamos entender isso, né?
que ser muito grande. Que a gente acha às vezes que Deus está longe. Então vamos pensar. Vamos fazer uma reflexão pequenininha aqui para o nosso lado, para a gente poder conseguir fazer uma dimensão. Quando a gente está vivendo um momento difícil na nossa vida, seja por uma doença física, seja porque eu estou vivendo uma escuridão espiritual, seja porque eu estou vivendo uma angústia profunda, o que te consola? Te consola mais alguém que fala com você assim, faça isso. Pode ser? Será que se alguém te então pegar o caminho e falar, não, o caminho é esse, trabalhe dessa forma, faça isso? Pode ser. Ou alguém que te traz alguma palavra que te dá um conforto? Pode ser que essas coisas nos ajudem. Mas o que nos ajuda de verdade? É quando alguém chega e fica do seu lado e fala, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que te dizer, a única coisa que eu sei é que eu vou ficar do seu lado, até o fim. Isso te conforta. É essa presença que permanece do seu lado até o fim. E essa dádiva, gente, tão simples, nós perdemos. Porque nos foi ensinado que a nossa presença tem que ser útil. Mas o que eu vou lá visitar, Filó? Eu não sei o que eu vou falar com essa pessoa que perdeu alguém. Ou eu não sei o que eu posso fazer. Então, como eu não sei fazer nada, eu acho que eu não tenho que ir. Estamos errados. Nós temos que estar lá. Alguém está doente, está passando um momento difícil, eu vou lá e fico do lado dessa pessoa. Por que é tão difícil isso? Porque quando eu assumo esse papel de estar com o outro, eu vou assumir um momento de vulnerabilidade do outro. Eu entro na vulnerabilidade dele, eu compartilho da fraqueza e da falta de força do outro. Não é fácil acompanhar alguém que está sofrendo, não é? Não é. E aí eu entendo que eu perco, e eu tenho que entender que eu vou perder o controle. Que eu também vou permitir não ter a sequência, não ter a última palavra, não perder aquilo que a gente pensa diante de alguém sofrendo. O que eu tenho para fazer? Quando a gente não tem o domínio, nem a decisão de poder mudar uma história. A gente tem que estar sujeito a isso. Então, a gente prefere não participar. Mas a gente precisa estar com o outro, até o fim. Então, vou ficar com você até o fim. Quando vocês conseguem, quando vocês já viveram isso, essa pessoa que ficou com você até o fim, que só te abraçou, enxugou suas lágrimas, ela passa a fazer um elo com você, passa a ter uma intimidade maior muitas vezes do que um laço de família. Isso é impressionante. Porque aquela pessoa passou a viver com você, entrou um momento na sua vida onde você estava completamente fragilizado e ficou ali não para te destruir, mas para te sustentar até o fim. Essas pessoas são exatamente a nossa fonte de força e de uma nova esperança. São essas pessoas que falam, nada, tem uma saída. Tem uma saída. É isso que a gente tem abandonado. Então, quando Jesus sente compaixão, essa reflexão pequenininha que eu estou trazendo para vocês, é para que a gente consiga começar a compreender que é um Deus compassivo. É um Deus que fica conosco na nossa miséria, que envolve a nossa vida miserável de pecado, abraça essa vida para transformá-la. Ele permanece conosco quando a gente está no chão. Ele assenta do nosso lado, Ele não nos abandona. Isso é uma das coisas mais extraordinárias.
Esse é o Deus compassivo, que olha para a nossa miséria e o coração dele quebra. É profundo demais isso em Deus. Isso é determinado por um verbo em grego, que quem que sou eu para falar em grego, não sei. Mas é uma frase que é muito além dessa empatia superficial que nós temos. Ou de uma tristeza de ver uma determinada situação. Isso é algo extremamente profundo que Jesus sente. E isso é dito somente 12 vezes. Porque isso é um mistério. Imagina, isso fez com que Deus descesse. Ele assumiu a nossa carne. O verbo se fez carne e habita entre nós. Gente, já não tem dimensão que aquele Deus fez por nós. Então, quando Ele assume a nossa história, a nossa vida, para transformar. Então, quando Jesus diz assim, sede misericordiosos, sede compassivos, como meu Pai é. Por que a gente não consegue ser? É porque, na verdade, se a gente tiver coragem de olhar de verdade para Jesus, com a nossa miséria, com a nossa história, nós vamos observar que nós somos muito mais competitivos do que compassivos. A gente compete por tudo, até pelo sofrimento. Até pela dor. Estou sentindo uma dor, porque você não sabe da minha dor, né? Você não sabe da minha dor. Isso eu já falei com vocês, né? A gente tinha criança siamesas quando operaram, quando elas foram separadas e, né, perderam algumas coisas, elas disputavam quem ficou com mais sonda. Quem ficou com mais sonda era mais desastre. Mas eu tenho mais do que você. Então, por que Deus é a única pessoa compassiva? Por quê? Porque Ele não precisa competir conosco. Ele é o completamente outro. Então, quando Jesus lança isso para nós, é para que a gente possa ser transformados. É para que a gente possa aprender de verdade dele quem somos. É para que a gente possa de verdade ganhar um outro ego, uma outra identidade. É preciso que a gente tenha coragem de ver o nosso ego tão competitivo. Ter a coragem de nos desnudar e falar, Jesus, eu estou competindo em tudo. Não, fulano é humilde, não, porque você não viu tanto que eu que sou humilde. Ó. Em tudo a gente compete. Então, aprender isso, a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre que, na verdade, as nossas intenções é de competir e não de ser compassivo. É tão interessante que tem uma fala e uma entrevista, claro que eu já esqueci o nome, ele era um senador americano e ele chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos. E aí, quando foram fazer uma entrevista com ele sobre ser compassivo, ele pegou um lápis e mostrou o lápis com a borracha na ponta e disse para o político, para ele, que foi um grande senador, para ele, é como essa borracha no lápis. Essa borracha só serve para apagar os nossos erros. Assim é a compaixão para o político. É apenas para fazer política. É para fazer disputa. Somente para isso serve a compaixão. Deixou o povo chocado. Somente, muito honesto, né? Somente para isso serve a compaixão. Para que eu tenha, vou competir com você, eu faço algo maior que você. Você está achando que eu estou fazendo isso por compaixão com o outro? Não, é para que eu ganhe. É duro de ouvir isso. Mas é para que a gente também se veja e fala, Senhor, se eu estou fazendo uma proposta na minha vida de ser, falei semana passada, que nós temos um gene, que é para a gente ser aprendiz de discípulo,
Então, aprendiz de discípulo, aprender a ser compassivo como meu Senhor. Então, receber de Deus um novo ego, uma nova identidade, para que eu possa entender que não é por tudo que eu estou competindo, por tudo que eu estou tentando ganhar pela competição, porque eu acho que aquilo que eu faço a competição é que me faz ser melhor. Então, se eu vou competir, quem é mais forte, quem é mais bonito, quem tem mais poder, então essas diferenças é que vão me fazer ter um tom diante de alguém e falar: uau, viu como é que fulano é? Nada, tudo igual, tudo feito do mesmo barro, do mesmo pó. Mas entender que a identidade que eu ganho de Deus, a nova identidade, o novo ego, não é pelos méritos que eu acho que eu alcanço competindo, mas é pelo amor que Deus me dá. Eu sou um filho ou sou uma filha amada. A minha identidade é porque eu sou filha do Altíssimo. Um filho ou uma filha amada. Isso é que nós temos que entender. Nós não estamos aqui para competir, estamos aqui para cuidar uns dos outros. Somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Então é por isso que a gente precisa abrir os olhos, se estamos a caminho, se queremos voltar para casa. Nós vamos aprender o que significa ser compassivo, pedir a Ele que nos ajude a amar de verdade. Como é que eu vou amar? Aquilo que eu falei da semana passada da misericórdia. É só assim que eu vou entender que é amar o inimigo, que é rezar por aqueles que falam mal de mim, que me ofendem, que querem me prejudicar. Entender que ele ainda não despertou, mas é a minha atitude que vai transformar. Não é brincadeira como é que nós perdemos a capacidade de olhar o outro, de ver o outro. Então, quando Jesus mexe conosco, que Ele fala isso da compaixão, é para que a gente possa nos sacudir. Quando Ele fala: eu sou Emanuel, o Deus convosco, eu vou caminhar com vocês. A gente tem que entender isso, é quando eu me submeto, quando eu aceito também caminhar com o outro, de verdade, até o fim. E eu fiquei muito impressionada, não sei quantos de vocês viram, uma criança de 8 anos conversando com o Papa na Espanha. Alguém viu? Viram as perguntas que esse menino fez ao Papa? Ele pegou a nossa fé e pôs à prova. Ele começou brincando, né? Ele começou falando com o Papa se o Papa já tinha pensado em se o Papa gostava de futebol. Você pensava em ser Papa quando você era criança? Mas depois ele começou a apertar nas perguntas. E a plateia que ria dentro da igreja ficou muda. Quando ele perguntou: por que na rua tem tantas pessoas deitadas, morando na rua? E por que a gente não faz nada ou finge que não as vê? Por que não fazemos nada? E ele pergunta para o Papa: como podemos fazer alguma coisa se o mundo é tão grande? E ele pergunta também: por que meu pai trabalha tanto? Tem tantos empregos. E ele pergunta: Deus é que quis que viessem pessoas ricas e pessoas pobres? Uma criança de 8 anos. Fez com que a gente tivesse vergonha da forma como a gente vive como cristão. E hoje eu trouxe para vocês, e é para mim também, sobre ser compassivo. Nunca vamos ser compassivos como o Senhor, porque Ele é o único verdadeiro, porque Ele não compete. Ele não precisa competir. Mas a gente aprender a ter esse coração misericordioso, a ter esse olhar para o outro, a estar junto do outro. E aí eu trouxe para vocês, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler
Eu separei um trecho. Algum de vocês leu a encíclica do Papa Leão XIV? Essa que ele escreve agora, Magnificat Humanitas. Alguém leu? Estão perdendo, eu preciso ler. Eu passo para você, eu tenho ela em PDF, vou deixar no meu Instagram, se alguém quiser ler. Mas eu separei um trecho, porque eu achei que casava com o que a gente estava discutindo aqui. E ele fala assim: cuidemos das relações. Numa época que tende a acelerar e a fragmentar, a carne humana continua a pedir para ser cuidada e reconhecida por mãos capazes de ternura. A vida humana não vive sem ternura, sem cuidado. Nós temos nos abandonado. Esses dias, rezando o terço, semana passada, eu chamei 3 pessoas para rezar. Fiquei muito assustada de ver as 3 pessoas sozinhas. Uma delas operada de coluna, com dificuldade de acender uma luz. Fiquei muito impressionada. Fiquei muito triste quando eu vi isso. E ele fala isso: a carne continua a pedir para ser cuidada e reconhecida por mãos capazes de ternura, por mentes atentas. Atenta, não é julgar o outro no esporte sem perceber que está faltando a corda. Mentes atentas e por palavras bondosas. Isso é para a gente pensar, gente. A cultura digital multiplica as conexões e oferece novas possibilidades de encontro. E é mesmo, é espetacular. Mas ele diz: no entanto, o coração humano conserva uma necessidade inalienável de proximidade. Emmanuel, Deus conosco. Acabei de falar. Olha o que o Papa diz. Nós precisamos de estar juntos uns dos outros. Sozinhos nós vamos morrer de tristeza. Convido a preservar os lugares e os momentos em que a presença física continua a ser decisiva. A mesa partilhada. Comer junto é tão bom, porque a gente não vive só, a gente não se alimenta só daquilo que a gente come, mas a presença das pessoas que estão na mesa. A comunidade cristã que se reúne, como estamos aqui. A visita a quem está só. Às vezes nós temos um vizinho de porta que está lá sozinho. Vai à padaria, pergunta para ele, quer um pão quentinho? Ou traga para ele. Traga alguma coisa. Faça um afago no coração de alguém. A gentileza não precisa de pedir, né? A visita a quem está só, o serviço aos pobres. São sinais de uma humanidade que continua a acreditar que cada corpo é templo do Espírito e casa de Deus. E é precisamente esta aliança entre glória e fragilidade. Não foi o que acabamos de dizer? Imagina, Deus que vem até nós, que se faz com que cada um de nós seja morada nesse lugar que é absolutamente frágil, que torna o critério para avaliar os modelos antropológicos propostos pela cultura atual. Não podemos substituir o homem. Ninguém pode substituir o afeto, a ternura, o cuidado, o olhar, o estar junto. Foi isso que Jesus nos ensinou quando Ele encarna e o Verbo se faz carne e vem habitar entre nós. E Ele foi movido pela compaixão por nós. Hoje Ele olha para cada um de nós aqui e sente compaixão das nossas dores, da nossa tristeza, da nossa angústia, dos nossos medos.
da nossa falta de coragem de dar um passo, do nosso medo de Deus, do nosso medo de assumir a nossa atitude cristã e de verdade de viver uma vida que incomode, de verdade viver o Evangelho, de verdade se comprometer com o outro, de brigar pelo outro, pelo aquele que não sabe nem que tem voz, nem que tem vez. Isso Deus espera de nós, porque é através de nós que Ele age no mundo. Mas temos que estar abertos para que Deus possa trabalhar conosco e através de nós. É em Cristo e através de Cristo que nós podemos trazer a mudança para o mundo. E mostrar que o nosso Deus é vivo e aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele veio trazer, o Emmanuel, o Deus conosco, é real. Como é que eu posso mostrar que isso é real? Me fazendo presente para você. Estando presente para você. Eu estou aqui, não sei fazer nada, mas eu estou aqui com você, de mão dada, até o fim. Eu não sei falar nada diante de uma perda, eu te abraço e choro com você. É isso. É gente cuidando de gente. Porque o Senhor deu o modelo, Ele veio até nós. E nunca mais foi embora. Permanece conosco. Esses dois trechos do Evangelho me puseram muito a pensar na minha atitude, na minha vida cristã. E por isso trouxe para dividir com vocês que precisamos de verdade fazer um caminho de conversão. Isso aqui é para trabalhar a nossa conversão. De verdade, alguém olhar para nós e saber que somos cristãos, não porque eu falei, mas porque as minhas atitudes revelaram o Deus que eu creio. E que me deu o exemplo, me deu o modelo, e eu preciso seguir. Que Nossa Senhora nessa noite interceda por nós. Ela que, assim que teve a notícia de que Isabel estava grávida, e ela estava grávida, ela foi servir. Então, que Nossa Senhora interceda por nós junto a Jesus, para nos dar a graça, né? De verdade, de não ter medo de Deus, de não ter medo de entregar a nossa vida e de verdade sair das nossas ilusões que somos alguma coisa, da ilusão que somos diferentes e melhores do que alguém. Imagina, somos absolutamente nada. Mas que a gente possa se colocar de verdade para viver o Evangelho do amor, a maior força capaz de mudar uma humanidade. Então, que Nossa Senhora se compadeça de nós, como filho dela. Olha para quem estiver aí com a Bíblia, João 12, versículo do 20 até 33. Eu queria meditar com vocês 3 coisas. Que a gente fica pensando, por que essa leitura foi feita lá atrás? O que eu tenho que tirar dela para a minha vida hoje? Porque se a palavra de Deus, ela não gerar vida em mim, não teve sentido. Ela vira como um livro comum. Mas essa palavra, ela tem que me transformar. Essa leitura, e eu acredito que vocês tiveram meditações belíssimas com os sacerdotes, sobre esse momento que já estava, né, Jesus já estava, logo depois de ser, né, preso, ainda teria algumas coisas que ele ia fazer. É quando os gregos vêm atrás de Filipe, né, que era um nome grego, e falaram com Filipe assim. Eles também tinham vindo para adorar, né, durante a festa, e falaram com Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. Essa frase, né, Senhor, queremos ver Jesus. Essa é a primeira que eu quero falar com vocês. Esse desejo desses gregos anônimos é o mesmo desejo e anseio de todo mundo. Todos nós queremos ver Jesus.
Todos nós queremos ver o rosto dele. Vocês só estão nessa igreja por causa dele. Vocês vieram aqui ver Jesus. Não é mais ninguém. Toda a busca de vocês na caminhada espiritual é para ver Jesus. Mas nesse momento que nós estamos sendo preparados agora, porque Jesus, quando Filipe fala para André, que também é outro nome grego, e André era mais próximo de Jesus, foi lá e falou: estão querendo ver o Senhor. É como se ele falasse: mas agora já estou quase na hora de ser elevado. Então Jesus, na resposta dele, nos remete para o mistério da paixão e da ressurreição. O que isso tem que nos lembrar? Nos próximos dias, essa face que nós vamos ver é a face sofrida de Jesus, é a face do Santo Sudário, que nós temos que olhar para essa face e ela tem que nos remeter à grandeza do amor de Deus por cada um de nós. É aquela face que foi agredida, que se vocês olharem naquela face, na sagrada face, tem o nariz quebrado, ele tem o lado da barba do lado esquerdo arrancado, ele tem, fora o que está lá de cuspes e de soco, de sangue, a coroa de espinhos não foi colocada como uma coroa quando você coloca numa noiva. Ela foi cravada na cabeça dele e um espinho perfurou o olho direito dele. Então, se vocês olharem aquela face, ela tem um olho direito perfurado, o olho está mais para dentro. Então, ele caminhou com o olho fechado, perfurado. Então, vocês imaginem, é essa face que nós temos que olhar e lembrar que foi por amor que ele viveu tudo isso sem reagir, né? Ele viveu. Então, não é brincadeira a gente olhar por essa face e permitir que essa face ilumine a nossa, para que tudo que a gente fizer possa refletir o amor dele, e que esse amor dele seja o nosso cotidiano, né? Essa face possa nos iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida. Nós temos que olhar para ele. Esse momento nós temos que acompanhar Jesus, não como quem está de longe vendo, não. Nós somos discípulos dele, nós temos que caminhar junto com ele. Nós temos que viver o sofrimento dele para depois celebrar a glória da ressurreição de um rosto iluminado, de um rosto transformado. Mas eu tenho que passar com ele isso. Quem me contempla, me consola, diz Jesus para aquelas freiras que ele apareceu quando ele pedia a devoção da Sagrada Face. De quando Verônica vai lá, enxuga o rosto dele e sai no lenço dela. Você imagina que emoção é aquilo, né? Então, é o momento da gente poder pensar nisso. Que face, essa face de Jesus, essa face sofrida, que tem que remeter para mim tudo que ele viveu para a minha salvação, que não é uma brincadeira. E a segunda coisa que eu queria lembrar a vocês, que Jesus fala assim, que a alma dele, ele fala: minha alma está agora conturbada, que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Glorifico o teu nome. É como se Jesus aqui agora, nesse momento dessa oração, ele fizesse uma antecipação daquela oração de Getsemane, onde ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque vocês imaginam, ele como homem, ele sabia do peso do que ele ia viver, e a tristeza dele, de como aquilo ia acabar de uma forma tão trágica. Ele sabia. Mas como homem Deus, ele via os horrores do pecado
que ele iria ter que carregar, ele que não era pecado, e toda a tristeza da imundície do mundo. Imagina, Deus teve que carregar tudo isso, Jesus carregou tudo isso, para que quando ele chegasse na cruz, fosse transformado, fossem consumidos pelo amor dele. Então, nesse momento, nós temos que aprender duas coisas para a nossa vida hoje. A primeira é que o perdão pela nossa vida, dos nossos pecados, foi dado na cruz. Mas, como diz Santo Agostinho, quando uma pessoa está doente, o médico vem ajudá-la, ela pode seguir o que o médico falou e ficar curada dentro do limite do médico, ok? Dentro do limite da ciência. Nós fomos, pelo amor, né? Quando Jesus aceita a vontade do Pai, quando ele revela esse mistério desse amor misericordioso, Deus perdoou-lhe, mas é preciso que eu tome consciência que eu estou enfermo. O pecado nos adoece. O que nos desfigura? O que desfigurou o rosto de Jesus? Foi o nosso pecado. Ele ficou desfigurado pelo pecado. A gente transfigura na medida que a gente é curado. Então, para mim assumir que eu também estou doente e que eu preciso dele, que eu preciso da graça, dessa graça santificante, eu tenho que confessar o meu pecado. Compreendem? Eu preciso estar de acordo com ele e falar: Senhor, o meu adultério é pecado. Falar mal do outro, julgar, condenar, caluniar é pecado grave. Então, essas coisas que eu tenho que tomar consciência e pedir perdão. Senão, Deus só transforma aquilo que a gente apresenta. Aquilo que eu entrego para Ele, Ele transforma. Aquilo que eu finjo que eu não vi, Ele também vai fingir que não viu, porque Ele é delicado demais para nos invadir. Então nós precisamos tomar consciência que o remédio que o mundo precisa chama-se confissão. Nós precisamos de voltar aos confessionários. Filó, mas não dá para fazer uma confissão comunitária? Não, não dá. Filó, mas eu tenho vergonha. Melhor aqui agora do que diante dele. Eu digo para vocês, é melhor aqui agora do que diante dele você ter que assumir o seu pecado. É melhor confessar com um igual, porque naquele momento que ele é sacerdote, que ele está com a estola ali, ele é o próprio Cristo. Então ajoelha e fala: pequei. Não precisa ficar explicando, não. Fala: porque eu não presto mesmo, então por isso que eu pequei. Está escrito na palavra de Deus: não se justifique diante de mim. Ele conhece, Ele sabe de todos. Pensei mal ali agora, Senhor, vai lá e pede perdão. É assim, nós temos que começar a tomar consciência. Quando a gente começa a tomar consciência das nossas ações que não estão boas, nós estamos começando nosso processo de conversão. Quando a gente finge que a gente não tem pecado, a situação é grave. Gravíssima, né? Não é? A situação é gravíssima. Quando a gente esteve lá com o padre Duarte, lá no Instituto Hesed, ele falava, bonitinho demais que ele falava: minha filha, Deus mantém a mesma batida, Ele repete as mesmas notas musicais. A gente estava lá, estava eu, o Anselmo, e tinha 4 padres exorcistas. Uma coisa extraordinária, né, gente? Vocês imaginam se a turma no auditório, quando eles começam a rezar. É extraordinário, né? Ele falou, eles ficam de batina e rezando o terço contínuo, né? Ele falou: minha filha, aqui nós todos temos missa diária,
temos, né, a Eucaristia diária, temos a oração do rosário, do terço, temos a confissão, falei, de vocês diária, né, padre? Que a minha é mensal, né? Mas a de vocês, deles é semanal, ou até menos, né? Adoração ao Santíssimo, e foi a mesma toada, todo mundo na mesma tecla, Deus reúne junto. É espetacular. Então, à medida que a gente vai tomando consciência de que eu preciso de cura, Senhor, aquele ódio que eu carrego no meu coração está me adoecendo, me ajuda a ir lá e falar, me ajuda a perdoar, a me perdoar, que às vezes a gente não se perdoa, me ajuda a me perdoar e a perdoar o outro. Vamos tirar as mágoas do coração, isso só adoece, envelhece, a gente fica mais feio, bobagem, botox está caríssimo, assim. Bobagem, creme está caro, vamos lá no confessionário, falar, me ajuda, para que guardar mágoa, ira, rancor, para que querer ser o dono da verdade, para que isso? Bobagem. Pensa sempre, eu sempre penso, quando eu vou reagir eu penso, na hora da minha morte vai servir para quê? É só para me atrapalhar, né? Ficar mais um tempo purgatório, bobagem, releva. Vai pensar na hora da morte, fala, não, vou morrer de vergonha diante dele, por essa atitude, né? Na hora que chegar diante dele, aquele espetáculo, vou morrer de vergonha, então melhor arrumar aqui. Pensa nisso. A segunda coisa que nós temos que aprender com essa oração de Jesus, é isso que Jesus fez aqui, e que Ele fez lá no Getsemane, nós temos que aprender. Na hora da nossa oração, nós temos que pedir a Jesus que a graça dEle entre na minha vida, no meu coração, para converter essa minha oração tão egoísta, para que eu me renda, não a realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou. Ô luta, o ego, ô luta, mas eu quero, quanto sofrimento nós estamos carregando, porque eu quero, mas eu quero, então faça. Então, quanto a gente precisa aprender a se domar à vontade do Pai. Ah, Filó, mas eu preciso fazer isso? Quem falou que ele vai fazer o que é bom? O que me dá garantia de falar com vocês que a gente tem que se entregar à vontade dele? Onde está escrita a garantia disso? Aonde? Vocês têm dúvida, né? Está vendo que é difícil se entregar? Está vendo como é que vocês ainda não estão dando conta da entrega? Por causa de quê? Por que eu posso afirmar para vocês que eu posso me entregar à vontade dele? Por quê? Não estão convencidos ainda? Por causa do amor que ele tem por cada um de nós. Porque aquele que te ama vai fazer o que de errado com você? Nada. Olhe você como mãe, como pai, você vai fazer o que de errado com seu filho? Nada. Aquilo que eu já falei com vocês, seu filho vai te pedir um picolé, você vai negar? Não, mas primeiro você almoça, depois você chupa o picolé. A gente tem que confiar no amor dele, o amor dele é incondicional. O amor de Deus, ele não tem ontem, é eterno. E não depende daquilo que eu fiz, se dependesse eu nunca ia ser amado. Ele me ama apesar da miséria, apesar do nada. Apesar. Então por que eu me rendo à vontade dele? Porque a vontade dele é espetacular. É espetacular. Aprenda a entregar as coisas para ele, falar, eu vou entregar um negócio para o senhor resolve isso para mim. É espetacular. Se eu contasse para vocês metade do que eu entrego, tudo que ele faz, é um escândalo. Porque ele é impressionante, ele toma conta de todos os detalhes. Nós precisamos de aprender isso. Na hora de rezar, fala, Senhor, me dê a graça, a vossa graça, de atravessar o meu coração, para que eu possa vir fazer só e unicamente
a vossa santíssima vontade. Aquilo que quando o Senhor criou, o Senhor me chamou à vida, né? O Senhor desejou para mim. E a última coisa, né? E antes que eu quero falar com vocês, é quando a gente reza o Salmo e que a gente fala: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. É o Salmo 50 ou 51, que foi o Salmo de domingo. Cria em mim um coração que seja puro. O que significa isso que nós rezamos domingo? O que significa pedir a Deus: cria em mim um coração que seja puro? Uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados puros de coração, por quê? Por quê? Porque verão a Deus. O que significa coração puro? É aquele coração que toma consciência que sozinho não é capaz de nada. Só aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Nada. Então cria em mim, Senhor, um coração que seja puro. Me dê a consciência que eu não posso confiar em mim, que eu não sou capaz de nada, mas que eu dependo exclusivamente do Senhor para tudo. Venha, Senhor, reinar no meu coração e ser o príncipe que habita esse lugar. Venha me dar a sua paz. Venha me orientar na vida. Venha ser o meu companheiro. Não retire de mim aqui fala o Espírito, o Espírito Santo. Me dá um espírito decidido. Que aqueles que sabem que estão orientados no amor, a gente tem um espírito decidido, pois sabemos quem nos governa, quem nos lida. Fala: Senhor, me lava do meu pecado. Me lava. Então eu preciso pedir a Deus esse coração. Fala: Senhor, me faça um coração puro, igual criança. Um coração simples. Um coração que simplesmente confia. Um coração que esteja completamente abandonado na sua vontade. Que a vossa vontade se cumpra. É isso que a gente precisa entender. Que eu preciso crescer na minha fé. E que a minha fé cresce à medida que eu experimento viver um amor que me foi doado. Deus nos amou primeiro. Por isso a gente responde com amor. Então é preciso entender isso para viver, porque nós só vamos entender que o cristianismo é uma religião do desejo, à medida que eu aprender a desejar a presença desse Deus. Do mesmo jeito que eu desejo ver a face dele, que eu desejo a companhia dele, que eu desejo viver eternamente com ele. Eu sei que hoje está difícil, porque hoje o mundo vive. É uma das coisas que mais me dói, porque nós vamos viver a face, vai acompanhar Jesus sofrido, machucado, mas no mundo que hoje é absolutamente, continua indiferente ao Calvário. Eu não estou falando mentira. O que mais me dói de verdade não é nem as pessoas falarem que não crê, mas é a indiferença com esse amor. Porque hoje não se conversa sobre a salvação das almas, conversa? Claro que não. É só vocês olharem como é que deve estar tudo lotado de viagem para a Semana Santa. Mas nós somos cristãos. Cristão não vai para a fazenda, cristão não vai para a praia. Não, na Semana Santa tem um ano inteiro para viajar. Cristão tem que estar de joelho na igreja. Mas nós não entendemos o que significou essa salvação da nossa alma. Nós não temos noção do que significa isso. Não temos noção. Então a gente leva a vida na flauta. Mas está errado. Então hoje o mundo continua aos pés da cruz como aqueles soldados julgando dados. Na política, na educação, na religião, falando: que bobagem, vocês acham que existe vida eterna? Que bobagem, vocês acham que existe inferno? Que existe purgatório? Que bobagem. Isso é coisa de povo medieval, de religião antiga, e assim isso vai infiltrando no povo. Que bobagem. Deus é misericórdia, mas é justiça. E nós vamos levando a vida assim.
sem se importar de verdade com o que aconteceu no Calvário. Estamos lá julgando os dados, olhando para todo mundo que está rezando e falando, coitados. A gente tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta, verdade, mas e a eternidade? A palavra já diz, é eterno. Então hoje falar que existe uma alma, que você tem alma, e que no momento da sua morte a sua alma vai estar diante de Deus, vai apresentar o quê? É sério. Ele é a única certeza que nós temos, que vamos estar diante dele um dia. Que a nossa vida tem que morrer como a dele para gerar vida. E que a minha vida só vai ter sentido de compreender que eu vivo o amor me dando. É diferente. Quando eu me dou, quando a vida tem um sentido, por que eu estou vivendo ela? Mas nós estamos deixando a vida caminhar assim, solta. É hora de pegar a rédea, é hora de estar aqui, é hora de anunciar quando as pessoas falarem, queremos ver Jesus. Fulano, você vai viajar? Não, eu estou lá, estou morando, meu marido disse que eu mudo para a igreja. Trago o colchão para dentro da igreja. É os pés da cruz que eu tenho que estar, porque nem de joelho eu pago o que Ele fez por nós. Nem de joelho, nós vamos pagar o que Deus fez por nós. O amor dele era tamanho que Ele enviou o Filho dele único para resgatar a sua alma para a eternidade. Já pensou nisso? Claro que não. Porque a gente só vai pensar nisso o dia que você estiver diante do momento da sua morte, ou diante da morte de alguém que você fala, não vive sem essa pessoa. É preciso acordar. Desculpa se eu sou dura com vocês, mas eu preciso acordá-los, para que vocês não pereçam, que eu também não pereça. Porque o inferno é uma possibilidade para todos nós. Não é o fato de eu estar aqui que diz que eu estou pronta para estar no céu. Eu não posso não dizer para vocês essas coisas, porque eu caio no pecado da omissão e eu estou roubada diante dele. Eu tenho que falar a verdade. E nós temos que acordar. Cristão não viaja a Semana Santa. Filósofo é radical demais, você nem viu nada. Você nem viu nada. É seríssimo isso. E o mundo quer ver Jesus através de nós como? Também estou junto com o mundo. É diferente, é ter um coração que sabe que a minha força, que aquilo que me sustenta é Ele. Que eu tenho a graça da Eucaristia todo dia. E que porque eu tenho a força dele, a alegria que não me pertence, mas que pertence a Ele, eu tenho a alegria de poder viver, de viver para Ele, de levar essa alegria, de levantar outros por causa dEle. Mas como é que eu vou transmitir isso se eu nem procuro por Ele? Aí fica aquele tanto de cristão desorientado. Santo Agostinho tem uma frase espetacular que ele fala: como que você conhece o caráter de um homem? Como é que você conhece o caráter de alguém? Dando sofrimento. E você vai saber exatamente aonde ela está alicerçada. Dá o sofrimento e vocês verão onde vocês estão. Que estrutura mantém vocês? Acordem. Há um Deus que permite ser encontrado. Há um Deus que nos ama sem igual. Há um Deus que nos deseja muito mais que a gente deseja Ele. O mundo deseja ver Jesus, mas Jesus deseja muito mais a nossa presença com Ele. Muito mais. O dia que a gente aprender o que é poder caminhar com Jesus, o que é poder saborear a presença de um Deus vivo, nós vamos entender isso. Aí nós vamos entender o tempo que a gente perde. Semana Santa não é fazer só a penitência. Falou, parei de fumar, parei de beber, parei de comer doce, estou em tempo de morrer, parei de tomar Coca-Cola, parei com chocolate. Que diferença você está fazendo para Deus? Vou dizer para você que infelizmente quero te dizer que serviu para nada. Se isso não transformou você, serviu para nada. Se isso te fez mais amante dele, nada. Se isso não te fez reconhecer como pecador, está resolvendo o quê? Nada. Irmão, isso é prático. Jesus é muito prático. Jesus não quer aparência, Ele quer um coração puro.
Não faça nada para que ninguém veja, isso não faz a menor diferença diante de Deus. O mundo pode te aplaudir se ele olhar e falar assim: você está lascado e eu também. Não tenha dúvida, tudo que vocês pensarem a meu respeito não acrescenta nada ao que ele sabe que eu sou. Compreenderam? Que eu sou um nada mesmo. Mas não muda para ele, não muda. Ele sabe a nossa natureza. Então é hora da gente fingir que tem uma religião que só vem à missa domingo de Páscoa, como eu confesso uma vez por ano. Está errado. Nós precisamos de resgatar a alegria de ser cristão. Nós estamos um bando de cristão morto, não faz nem diferença. O povo começa a discutir religião, o povo fica muito, fala: não discuto religião. Pois eu discuto e muito. Que eu não vou disputar, vou discutir sim e defender Deus. Meu marido fala, ele não contratou advogado, não tem importância não, eu me sinto como. Não, filho, o espiritismo é igualzinho à religião católica. Eu falei: é igualzinho. Igual ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vocês estão loucos? Uma só vida, uma só, que ele resgatou pelo amor dele. Uma só vida, não tem outra oportunidade, é só essa que você tem. Não brinque com a vida que ele te deu, porque ela é eterna. Então hoje o mundo está absolutamente agnóstico, hoje o mundo está secularizado, hoje o mundo deu as costas para Deus, prescinde de Deus e nunca esteve tão doente. Nunca a humanidade esteve tão doente. Eu estou impressionado com o tanto que as crianças estão doentes da alma, e os pais mais ainda, porque eles estão tudo adoecidos. Mas porque falta só colocar ele. Mas eu dou a tela para o menino e deixo o menino de 8 anos ficar viciado em pornografia. Isso é um crime. É um crime. Então são todas formas de matar a alma de alguém. Dar um celular também é. Pode ser a forma de matar a alma de alguém. É seríssimo e nós estamos levando a vida. É preciso acordar. Ele morreu por amor a cada um de nós, para nos dar a vida eterna. Eterna é eterna. Que nós vamos chegar diante dele com a nossa alma. E um dia Deus Pai fala para Catarina: Catarina, eu devolverei o corpo para cada um de vós. E vocês nem sentirão falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa escandalosa, a gente não consegue imaginar o que Deus tem reservado para nós. A gente não consegue imaginar. Mas levamos a nossa vida cristã, mais ou menos. É preciso despertar. A gente não tem que carregar uma religião. A gente tem que ter gratidão por poder ter um Deus vivo, por poder vir aqui, por poder ter São José que intercede, por poder ter uma mãe que nos conduz. Fala: me ajuda, Senhora, que viveu a vontade do Pai até o fim. Me dá um coração como a Senhora teve, doce, um coração manso. Ela é o paraíso onde Deus passeia. Me ajuda a fazer a vontade do seu filho, me ajuda a amá-lo de todo o coração. Me ajuda a estar atento. Não me deixe tirar os olhos da face dele e da cruz. Não me deixe, Senhor, tirar os olhos desse rosto que me salvou, que me buscou por amor, que acreditou em mim, que me esperou, que tem paciência com as minhas demoras, que assenta e fala: eu te espero. Por quê? Porque eu te amo. Eu não quero te perder. Nós custamos um preço muito alto para Deus. Ele deu as palmas da mão para nós. Pode imaginar isso? Ele permitiu ser crucificado. Pode imaginar a dor que ele passou por amor a você? Pode imaginar o que ele viveu quando eu contei para vocês do rosto dele, todo judiado, sofrido. A verdade é uma só, não tem outra. Aqueles homens julgando os dados para sortear a roupa dele, o manto, não podiam imaginar que a verdade suprema estava no meio. Não podiam imaginar. Então às vezes também nós não entendemos, achamos que a verdade está em outro lugar. A verdade só tem um nome, e o nome dela é Jesus. Vamos pensar nisso. Tudo isso que eu estou falando é porque eu tenho uma preocupação hoje imensa com a salvação das almas. Imensa. Hoje a coisa que mais me preocupa é que a gente seja salvo, é que a gente possa de verdade voltar para casa. As coisas materiais vão ficar.
todas. A sua condição financeira, o seu status, seu sucesso, a sua beleza, vai ficar. Você vai levar a sua alma. Eu espero que você esteja fazendo um trabalho maravilhoso para poder apresentar ao Senhor. De verdade, eu espero que você esteja atento a tudo que Ele disse. Porque a gente não sabe o dia e a hora que Ele nos chama. Então a gente tem que estar com a alma sempre pronta. Porque se for hoje, e se Ele me chamar hoje? Eu não sei. Mas eu tenho que falar, Senhor, até aqui eu vivi dessa forma. Então, vamos cuidar, porque Deus nos ama demais. Mas a nossa alma será julgada. O nosso primeiro julgamento será na hora da morte. O povo está arrumando o seu velório, você já passou por ele. E o outro, que todo mundo saberá da sua vida, no julgamento final. Tudo será revelado de todos nós. Então presta atenção que não tem nada oculto nesse mundo que não venha a ser conhecido. Prestem atenção, de verdade, que a nossa salvação está em jogo hoje. Para onde irá a nossa alma está em jogo agora. Vamos pedir a Jesus que eu também quero ver o rosto dele. Ele fala que todos os devotos da Sagrada Face, na hora da morte, Ele vai tirar o véu e a gente vai poder vê-lo. Então, que a gente tenha essa graça. E que Nossa Senhora, que é nossa mãe, né? Que só vai sossegar quando puser todos os filhos no céu, nos ajude. Interceda por nós junto a Jesus agora. E peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa. Terça-feira, né, que foi dia 18, segunda, eu estava no hospital esperando para uma reunião, e era aniversário daquela vidente de Medjugorje, né, que Nossa Senhora aparece uma vez por ano, né, no dia do aniversário dela, esperando a mensagem. E eu, enquanto eu aguardava, eu entrei no Instagram, que eu sabia que ia ter uma ao vivo, ia mostrar as coisas, e eu fiquei vendo o povo pedir. O que as pessoas pediram? O que vocês acham que o povo pediu? Pediram casa, pediram emprego, pediram carro, pediram cura de joelho. Não houve um pedido: salva a minha alma. Senhor, Mãe Santíssima, salva o meu irmão, salva o meu esposo, salva a minha família, salva a humanidade. Tem de misericórdia da humanidade, nos salva, nos faça dignos do sofrimento do seu filho, nos ajude. E aí eu lembrava da frase de Deus Pai com Catarina de Siena, e ele fala: Catarina, como os meus filhos sofrem por não ter bens materiais, mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não alcançam nenhum bem espiritual. Mas quando chegar aqui, Catarina, nenhum passo a mais, eles param aonde eles estavam lá na terra.